Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Vamos ler aqui a partir do versículo 34, onde diz: cada um deve levar a sua própria cruz. Glória a Deus. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Glória a Deus. Então, esse finalzinho aqui já é o início do capítulo 9, o versículo 1, que é uma continuação do versículo 8. Então, o Senhor Jesus diz para nós que cada um deve levar a sua própria cruz. Em outro lugar, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo foi cruel com ele. O resgate, o preço da nossa salvação foi muito caro, foi um preço de muito sofrimento, muita dor, muita agonia. Portanto, nós temos que pensar sobre isso com pesar, com tristeza e amargura do Senhor passar por este quadro tão doloroso para o nosso bem-estar, para a nossa vida, para a nossa esperança, para a nossa vida eterna na glória dele, para nos colocar junto com ele na glória, ao lado do Pai, no céu. O Senhor pagou um preço de muita dor, muito sofrimento. Então convém nos atentar com mais diligência para a palavra de Deus, para aquilo que é de Deus, porquanto o Senhor não veio debalde, à toa, sem um propósito. E esse propósito temos que meditar sobre ele, porquanto o Senhor deixar a glória de Deus, do seu Pai, e vir para este mundo na semelhança da carne, na carne humana, como homem, como na semelhança do homem pecador, embora que ele jamais teve pecado, nunca pecou, mas veio na semelhança do homem pecador e passou por todos os pensamentos, lutou também contra todos os pensamentos carnais e venceu, e foi mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Então, ligue a luz de alerta da sua mente para pensar sobre a vinda de Cristo, sobre o sofrimento sobre a terra, para saber que não é para ser levado segundo o curso desta vida, deste mundo. O Senhor diz aqui na palavra: e chamando-se a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, quer servir a Deus, tem que negar-se a si mesmo, tem que dizer não às paixões naturais da carne, porquanto a amizade do mundo é inimizade contra Deus. As forças da carne só nos conduz à perdição. A carne, como está escrito que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, mas pelo contrário, ela veio do pó e ao pó voltará. Então ela não tem nenhum compromisso com a salvação, porque ela vai se acabar. Mas a tua alma, essa clama por aquilo que é de Deus. Dê ouvidos à sua alma e negue-se a si mesmo. Rejeita os desejos e concupiscências da carne, que são
inclinadas para o pecado e para o mal. Então, busque a Deus, peça força a Deus, porque a força da carne é muito grande, não é de uma hora para outra, pronto, já mudei. Não, você tem que ir lutando com ela todos os dias, lutando em oração, pedindo a Deus a misericórdia e força para você ser um vencedor e lá no último dia levantar a coroa da vitória, a coroa da salvação pela palavra de Deus, servindo a Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que buscar a palavra, porque ela é a guia perfeita da nossa fé. A palavra de Deus nos dá força toda semana que congregamos, buscamos a Deus, vamos nos santos cultos. O Senhor nos reforça e nos alimenta com esse pão do céu, que é a sua santa e bendita palavra. Então negue-se a si mesmo e siga a Jesus Cristo. Ele mesmo que manda dizer isso para você. Ele já disse isso àquela multidão naquele dia, aos seus discípulos, e hoje chega até você. Se alguém quiser servir ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo e o siga. E tome a sua cruz e siga-me, disse ele. Ou seja, você vai enfrentar as dificuldades da vida. Servindo ou não a Deus, você vai enfrentar dificuldades nesta vida. Então vamos servir a Deus com alegria, que nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas com esperança, sentindo a presença de Deus, o Senhor falar conosco e com virtude de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Então busque salvar a sua vida pelo amor do Evangelho. Você perdendo a sua vida, para muitos, na maneira de pensar eu vou ficar crente, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Começa a ver uma lista enorme de nãos. Então, isso para você é perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida carnal, os deleites e prazeres que são desagradáveis diante de Deus, você perdendo a sua vida com essas coisas, você a salvará. Diz aqui, são duas vidas. Aqui está dizendo, aquele que perder a sua vida carnal, com as concupiscências e deleites da carne, aquilo que é pecaminoso diante de Deus, esse salvará a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas qualquer que perder a sua vida por amor do Evangelho, esse a salvará. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Está escrito aqui, ó. Então, a vida carnal. Você divida as duas coisas, que você é um ser carnal e você é um ser espiritual. O teu ser, o teu eu carnal se acaba, voltará para o pó da terra. Mas o teu eu espiritual tem que voltar a prestar conta a Deus, porquanto está escrito que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, para prestar conta pelo que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então pense nisso aí e busque a Deus, comece hoje. Não demore, venha sem demora, a palavra de Deus te convida. E se a palavra está chegando até você, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te mandando o convite, está semeando esta palavra, esta semente preciosa. Deixe ela cair no seu coração, faça do seu coração uma boa terra para ela, para que ela venha a crescer e a multiplicar, e dar frutos para a honra e glória de Deus, aleluia. Pois, veja aqui, pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Se você ganhar todo mundo, tudo é seu, você vai ter domínio sobre toda a face da terra. Que proveito você teria disso? Quanto tempo mais você acha que vai viver sobre a terra? Vai viver mais 50, 40, 100 anos? Se você viver mais 100 anos a partir desta palavra, esses 100 anos passam rápido.
esses 100 anos logo se tornam passado. Então, nada aproveita ganhar todo o mundo e perder a alma, mas o proveito é perder a vida, os deleites pecaminosos, mas ganhar a alma. E ser crente é gostoso. Você servir a Deus, você vai na igreja, você sente a presença de Deus, é um sentimento inexplicável. Sentir a virtude de Deus, sentir a alegria, ter sonhos, revelações. Olha, é muito gostoso ter esperança. Glória a Deus, ler a palavra de Deus é muito gostoso, aleluia. Então venha para a palavra de Deus. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Você acha que tem algo nessa terra que nós podemos dar a Deus, falando em coisas materiais, em resgate das nossas almas? Poderemos dar tudo que temos aos pobres, mas se nós não obedecer a palavra de Deus, para nada adiantaria. Como diz lá sobre a caridade, né? O homem poderia dar tudo aos pobres e dar o seu corpo a ser queimado, mas se ele não tiver a caridade, o amor fraterno, a palavra de Deus no seu coração, para nada aproveitaria, para nada aproveita, glória a Deus. Então não tem o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não temos nada, nada, tudo é de Deus, tudo já é de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus pagou o preço, um preço muito alto, derramou o seu próprio sangue. Agora basta só crer nele e obedecer a sua palavra. Essa sim, esse é o resgate, é o único resgate das nossas almas, é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Então, não se envergonhe da palavra de Deus, não se acanhe, vai na igreja, pega a sua Bíblia e vamos lá para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Porquanto o crente carrega a sua Bíblia, o seu inário de hinos para louvor, para cantar diante de Deus. Então não se envergonhe da palavra de Deus, não se envergonhe de dar uma saudação. A paz de Deus, meu irmão, dê com franqueza, uma paz de Deus de coração firme, não seja tímido, porquanto não podemos nos envergonhar da palavra de Deus, não podemos nos envergonhar que somos crentes em Jesus Cristo para a salvação nossa, aleluia. Não se envergonhe, porque esta palavra diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. O Senhor virá numa glória sobre as nuvens, e os mortos ressuscitarão. Primeiro, os que estiver vivos serão transformados, e ali vamos estar comparecendo perante o tribunal de Cristo, para ser julgado segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então não se envergonhe, tenha prazer, tenha alegria, receba a palavra de Deus, confie nela, que ela é a única guia e perfeita guia da nossa fé. Glória a Deus, vamos confiar. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então o Senhor diz, essa palavra é para nós também, para todo o tempo e para a última geração também sobre a terra. Então veja que a palavra não está no passado, ela está no presente também. Porque, em verdade, eu vou dizer que dos que aqui estão, vamos acrescentar aqui, sobre a terra, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, quando o Senhor se apresentar sobre as nuvens com seus santos anjos, terá muita gente, terá aquela geração daquele momento viva. Por isso que diz que serão transformados no abrir e piscar de olhos e ganharão um corpo espiritual. Então confie nesta palavra, leia novamente
Deus abençoe, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.